Começa agora o Saber Direito Debate e hoje nós vamos conversar com o professor Flávio Cardoso, ele que é professor de processo penal da Rede de Ensino Criminalista. Ministrou o curso na TV Justiça, no Saber Direito, Teoria Geral da Prova, foi a aula número 1, Provas no Processo Penal. Esse é o tema do curso aqui do professor Flávio Cardoso. A aula 1, como eu disse, Teoria Geral da Prova, 2 tem o mesmo tema. Aulas 3, 4 e 5, meios de prova. Eu tenho sempre... É um tema bastante interessante, porque trata justamente do meio pelo qual vai se tentar convencer o juiz, né, em sua decisão. Ou seja, a prova é algo fundamental. O problema é que aí, como essa prova é obtida, né, se é um meio lícito, ilícito, se ela vale no processo, se ela não vale. Tem muitas vezes o posicionamento de que o juiz viu determinada prova e ela não pode ser considerada, e alguns entendem que isso, de certa forma, pode mexer, né, talvez com o íntimo do magistrado que ali está. Pois bem, eu também tenho ideia de que um dos casos mais emblemáticos e que levantou muito essa questão de prova, que trouxe até pessoas que não estão voltadas, ligadas ao direito, é justamente o caso da Elisa Samúdio, não é, professor? Sim. Olá, agradecer aqui esse espaço para a gente ter essa conversa, depois de participar, né, das aulas do Saber Direito, um grande prazer, uma grande honra para mim. E prova, de fato, sempre está, né, no centro das atenções. De fato, quando a gente fala em processo, é inevitável não falar em prova. Uhum. E, vez ou outra, um caso emblemático como esse, que você citou, aí acaba renovando a discussão e trazendo novos elementos. Eu tenho sempre dito em sala de aula a respeito desse episódio precisamente, sem entrar no mérito, obviamente, porque a gente não tem acesso, não conhece ao processo, mas dá para falar tecnicamente que vai ser um dos julgamentos mais interessantes de se ver do ponto de vista técnico, das últimas décadas, talvez, porque nós temos exatamente ali a aplicação do Código de Processo Penal, ou seja, não se encontrou o corpo, então fez-se a prova da existência do crime através de testemunhos. Sim. Exatamente a aplicação pura das regras do Código de Processo. E a gente vai poder ver isso ser debatido perante o jurado leigo. Olha que coisa interessante, né? Algo extremamente técnico que vai ser levado ao jurado leigo, por se trata de crime doloso contra a vida. Pois é, nesse ponto aí aquela velha máxima conhecida de que se não há corpo, não há crime, será que isso não pode interferir no jurado, no posicionamento? Aliás, eu até lhe pergunto já de antemão, isso é verdade? Bom, não é, né? Essa máxima é uma máxima popular. Claro que existe o homicídio sem cadáver, existe o crime sem rastro, porque o nosso código, quando ele determina que se faça o exame de corpo de delito para provar a existência do crime, ele também subsidiariamente admite que, se não for possível fazer esse exame, que se comprove por prova testemunhal, que é exatamente o caso ali, pelo que a gente tem acesso, que aconteceu. Né? Uma prova testemunhal dando conta da existência do crime. Então, essa máxima ela não é verdadeira. Porém, e aí é o aspecto do que eu acho o júri fantástico, o jurado ele julga de consciência. E ele pode, inclusive, atender aos seus reclamos interiores de achar que essa máxima é verdadeira e seguir a sua consciência e a sua justiça nesse sentido. Não há homicídio sem corpo e eu vou para isso. O júri permite essa conclusão. Esse que é o ponto. Que, como nós falávamos, nós temos um ponto extremamente técnico que vai ser decidido pelo leigo, que não precisa fundamentar, que vai dar a sua decisão de acordo com o que ele entende justo e de acordo com a sua consciência. Um outro fato recente que também desperta a curiosidade é justamente, e esse também já houve bastante discussão acerca desse tema, que é o julgamento por teleconferência, né?
E aí muitos têm o seguinte posicionamento, de que você não consegue absolver do suspeito, do condenado, enfim, a reação. Assim como também da vítima, você não tem aquela presença ali. De que lado que o senhor estaria? Vou ser muito sincero, por muito tempo eu fui contra o interrogatório por videoconferência, eu me filiava àqueles que aguerridamente diziam que isso ofende a ampla defesa e que tem de ser pessoalmente, o Estado tem que dar um jeito, não há outra saída. Mas ao longo aí da evolução dessa história, até a economia do Estado, nesse tipo, o transporte, a segurança, enfim, uma série de coisas. De acordo com a evolução da história aí, eu me dobrei em parte. Eu acredito ainda que a melhor maneira de se interrogar uma pessoa é olhos nos olhos. Presença ali, física, e bem como você disse, tanto suspeito ou acusado como vítima. Imagine um crime sexual em que só os dois estavam ali, ele disse que foi consentido, ela disse que não. O juiz vai ter de perceber ali, ouvindo um e outro, quem lhe parece mais verdadeiro. A falta de outra prova vai ser essa saída. Imagina isso por videoconferência. O que se perde desse contato, dessa percepção. Então, eu ainda acho que essa é a maneira adequada. Porém, eu também não posso ser intransigente a ponto de ignorar certos aspectos que demandam a proteção a um bem maior, como, por exemplo, a primeira hipótese de videoconferência, que é evitar um resgate, que a gente pode pôr outras vidas em risco. Então, eu fui me tornando mais maleável com essa história. Eu acho que o ideal é que se faça em juízo, porém, muito excepcionalmente, se é realmente justificada a absoluta necessidade que se faça, então, em caráter excepcional por videoconferência. Bem, eu estou conversando aqui com o professor Flávio Cardoso, advogado criminalista e professor de processo penal. Ele que, ao longo desta semana, ministrou o curso Provas no Processo Penal no Saber Direito. Lembro que você pode participar do programa, nosso endereço eletrônico é saberdireito@stf.jus.br e pode assistir o programa no canal da TV Justiça na internet, no endereço www.youtube.com/saberdireito-debate. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta falando de música. Até já! Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o advogado, criminalista e professor de processo penal, Flávio Cardoso, ele que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Provas no Processo Penal. No finalzinho do bloco anterior, eu disse que o nosso assunto seria música, e é verdade, música, porque o professor tem também uma boa ligação com a música, e aí em dois aspectos. Primeiro que o senhor é colecionador, né? Você coleciona antes discos e depois CDs. Sim, ainda sou da época do vinil. Do vinil, o LP. Sem querer denunciar aqui idades, mas sim, comecei ali, início de adolescência, a ouvir o meu rock, comecei a comprar LPs de vinil à época, formei uma coleçãozinha razoável. O que é o razoável? Eu tinha cerca de 650 LPs, mais ou menos. Então já dava para montar uma rádio lá no interior de São Paulo. Dava para brincar. Dava para brincar. Mas depois, com o advento do CD, aquela tecnologia, o som purinho, aquilo cativou. Fascinou. E eu e meus amigos que estávamos no mesmo barco aí, acabamos nos desfazendo da maior parte da coleção, que é motivo de arrependimento até hoje. Muitas pessoas que eu conheço e que têm isso como hobby, ou seja, colecionar discos, e muitos inclusive não desfizeram, né?
Porque, claro, demanda um espaço. Sim, né? Esse é um problema. O disco mais ainda do que o próprio Mas... CD. Mas eu acho que a questão, o saudosismo, o período, a manipulação do long play é que atrai, não é? Exatamente. Eu ainda consegui manter, acho que uns 150, que eu tenho guardado na casa dos meus pais. Estão lá, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha neles. E por falta de espaço também, eu não tenho eles comigo, mas vou ter assim que possível. E depois passei para o CD. CD e DVD de música, sempre essa ligação com o rock. Diz que o pessoal do direito não pode gostar de rock, já ouvi isso daí, né? É mesmo? Até de música eu sei que muitos gostam, embora a advogada, boa parte, só querem falar de direito. Né? Uma colega uma vez falou, fala baixo, porque tem preconceito contra quem gosta de rock no mundo do direito. Falei, bom, então eu vou ser alvo de preconceito, porque eu não tenho vergonha nenhuma em admitir. Comecei aí minha coleção de CDs e... Também por falta de espaço ela caminha um pouco devagar, mas já estamos aí quase nos 1000. Né? 1000 CDs chegando aí. Então a CDteca está bem evoluída. Tá bem abastecida. Tá, agora outra ligação que você tem com a música, porque é músico também, né? Não é só de ouvir. Não é só de lá do balcão, né? Do lado de cá me classificar como músico, né? Mas eu não acho chega a ser um maestro. Bem longe disso, eu diria. Também não vou dizer que eu sou um músico frustrado, porque minha ligação desse lado sempre foi ter o instrumento como um hobby. Né? E na época de adolescente, até depois ainda no tempo de faculdade, tinha com os meus amigos, a gente tocava por pura diversão, né? Em eventos da faculdade, ou simplesmente se reunia para fazer um pouco de barulho, e assim também se desligar, né, das coisas do cotidiano, que naquela época já começava a aparecer com mais frequência, né, os compromissos, as responsabilidades, e a gente usava a música exatamente para ter aquele momento ali, sem pensar em nada, mas sem grandes pretensões. Músico, acho que eu não posso me classificar como Agora, duas coisas. Primeiro, qual o instrumento? E segundo, essa história do grupo, então é passado definitivamente, não? O instrumento é contrabaixo, baixo, né? Que eu também sempre tive uma queda por conta de grupos que eu sempre gostei e via o baixista em destaque, falei, não, eu vou para esse instrumento aí. E quanto a retomar, bom, tenho amigos aí que estão tentando fazer a cabeça para agora, né, nessa idade, voltar a brincar sem pretensão nenhuma, só ter isso como um hobby, uma maneira de se desligar um pouco também, né, dessa vida louca, corrida que a gente leva. E quem sabe, né? Vamos ver vamos torcer. O que pode acontecer. Exatamente, vamos torcer. Bom, você já disse que a música, o estilo é o rock. Que banda você costuma ouvir? Ou que bandas? Ou que cantores? Uma variedade grande, mas a predileção é por bandas dos anos 70 até 60 também, Beatles, se a gente considerar uma das minhas bandas de cabeceira, idolatro. E outros. Beatles é inevitável, né? Não tem como deixar de lado. E Led Zeppelin, Deep Purple, o início do som pesado, Black Sabbath, a continuidade do som pesado com alguns grupos de heavy metal, como Iron Maiden e aí por diante. Eu estou começando a achar que a sua amiga tinha razão. Enveredando aí já começa. É uma brincadeira mais pesada. E no Brasil? O que você destacaria assim de gosto, que realmente faz uma música, um som legal? Eu gosto do rock nacional também, principalmente o rock dos anos 80, que por sinal, né, em boa parte nasceu em Brasília, né? Bandas como Legião, Paralamas, eu acho que da minha geração fez parte e faz ainda hoje assim, uma grande nostalgia, todos os colegas que lembram dessa época, gosto muito do rock nacional, até mesmo bandas mais recentes que tenham atrativo, e gosto também de MPB. Eu acho que brasileiro não pode negar uma bossa nova, uma música que mexe com a gente, um Chico Buarque, verdade, incontestável também, Elis Regina e por aí vai.
Eu não sou um roqueiro radical. De fato, os anos 80 trouxe assim um ganho considerável para a cultura brasileira, em especial voltada a essa parte do rock. Em Brasília, que bom que fez parte disso, com Aborto Elétrico, Legião Urbana e tantas outras bandas, né? A Plebe Rude, enfim, uma série delas. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta, hoje com Saber Direito Debate, falando com o professor Flávio Cardoso. Você pode participar, saberdireito@stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Flávio Cardoso, que também é advogado criminalista. O tema das aulas dele aqui no Saber Direito foi provas no processo penal, como eu disse inicialmente, um tema bastante interessante. Mas professor, o senhor chegou também a cursar comércio exterior. Aí tinha, no caso, a opção entre o direito e o comércio exterior ou não? Foi uma coisa que surgiu do nada? Na verdade, a primeira faculdade que eu cursei foi Letras. Letras. Eu tinha um interesse muito grande por idiomas, não tinha interesse nenhum no direito, trabalhava já com meu pai, que é advogado, tem sua banca, e desde moleque, pode-se dizer, eu dava uma força para ele no escritório, com tarefas de banco, de fórum, e não me via na rotina de um escritório. E o interesse por idiomas fez chegar até um colegial técnico de tradução, fui num caminho natural para o curso de letras e terminando, a minha ideia era... Fugindo cada vez mais do escritório? Fugindo, totalmente. E a minha ideia era realmente trabalhar com tradução, com interpretação nessa área. E como eu não conseguia ficar sem estudar, essa é a verdade, eu vi um curso de comércio exterior ainda com vestibular aberto, me inscrevi. Falei, vou fazer, uma faculdade a mais não vai matar ninguém. E enquanto eu me virava ali com algumas aulinhas particulares, fazendo mais bicos no escritório do meu pai, eu fui para o comércio exterior. E ali, como são as coisas, as únicas matérias que realmente me motivavam a ir para a aula eram as de direito. O que fez meu pai abrir um sorriso desse tamanho, falar, tá vendo? Acho que está chegando a hora. E de fato chegou. Aí com 1 ano e meio da faculdade, eu abandonei, não concluí. A de comércio exterior. E falei, bom, se eu estou aqui só por causa das aulas de direito, então acho que eu deveria ir para o curso de direito. Abandonei com 1 ano e meio de curso, estudei um pouco para o vestibular, prestei, passei. E o direito não tem como não se apaixonar. Muito dificilmente quem entra numa faculdade de direito pode dizer, não gostei nem um pouco. A gente acaba se envolvendo, é inevitável, e aí estamos atendendo a sina da família. E além de advogado, professor. Aí a partir de quando então começou a dar as aulas? Curiosamente, a época que eu fazia letras, eu não pretendia dar aulas. Minha ideia era trabalhar realmente com tradução, interpretação nessa área. E dei algumas aulas assim que me formei, a contragosto. Mas foi na faculdade de Direito que por influência de alguns professores, observando alguns professores, me nasceu a vontade. Falei, me formando eu vou tentar ser professor, mas professor de Direito. Queria dar aula de Direito Penal, na verdade. E a coisa aconteceu muito no atropelo. Num curso pequeno da cidade de São Bernardo, eu sou de Santo André, na região da ABC Paulista. Na cidade de São Bernardo, um amigo de faculdade dava aula e foi aprovado no concurso da magistratura em outro estado, se mandou e disse, daqui a 2 dias eu tenho aula, você entra no meu lugar. Calma que o filho é teu. A coordenadora bancou, falou, vamos lá, se tem essa indicação, a turma é sua, e graças a Deus deu certo. Ali usei os dias para preparar a aula e dali para frente... Fim de semana, foi o fim de semana, na verdade. E dali para frente
não saí mais dessa vida. Né? E aí já, direito penal? Eu comecei dando aula de penal. E me foi pedido nesse curso para dar aula de processo. E eu não queria. A minha disciplina era penal, era o que eu estudava, era o que eu gostava. As primeiras aulas de processo que eu dei me fez inverter a coisa. Aí eu comecei a pedir para a coordenadora me tirar das aulas de penal e me colocar em processo, que não foi minha grande paixão na faculdade, era penal, material, mas dando aula, aí eu passei a entender melhor o processo, a visualizar mais o processo, até porque você começa a formar esquemas mentais para poder traduzir isso para o aluno, e aí, falei, não, processo é a disciplina, e de lá para cá, só processo. Bom, por falar em aula, vamos falar de literatura. O professor Flávio Cardoso nos trouxe aqui 4 indicações de literatura. O primeiro que nós vamos mostrar é justamente direito processual penal, que é da autoria do próprio professor Flávio Cardoso. Está aqui, gostaria que o senhor comentasse. Esse é um livro que faz parte de uma coleção voltada para o exame de ordem. A editora Saraiva idealizou essa coleção para ter o conteúdo bastante condensado para que o candidato possa ter aí a matéria resumida, principalmente numa reta final de exame. Depois de ter o seu estudo concluído, naquela reta final, quando é a parte da revisão, quando é a parte de ter o conteúdo todo à mão, é a indicação aí desse volume de processo penal. Depois nós passamos aqui para Direito Penal, que também é de sua autoria. Isso. Esse é um livro voltado para a segunda fase do exame de ordem. Quando consta aí Direito Penal, na verdade, está se referindo à área de concentração da segunda fase do exame de ordem, que é penal, a prática penal. Então, nesse livro nós temos bem resumida a parte teórica de Direito Penal e Processual Penal, questões comentadas do exame de ordem e modelos de peça. É isso que nós vamos encontrar aí. Questões dissertativas e peças processuais. Bom, aqui agora nós temos outras 2 indicações. Chega esses 2 para cá. O primeiro, a prova no processo penal italiano. Tem conteúdo trazido aqui para as aulas? Sim, alguma coisa de teoria de parte geral a gente pôde mencionar. Na verdade, eu trouxe esse livro com uma indicação pelo seguinte: as pessoas se espantam. Mas vai falar de um tema no processo italiano. O que tem a ver com a gente? Muito a ver. Por conta da parte de teoria geral. O autor, que é o Paulo Tonini, ele trata da teoria geral de uma maneira muito abrangente e interessante e serve para o nosso estudo aqui do mesmo jeito. É um livro, até poderia dizer um tanto quanto desconhecido do grande público, mas já que falamos de prova, uma recomendação até para fazer esse estudo comparado e ver em que, inclusive, a gente pode até melhorar o nosso processo penal. Mas ele estaria indicado aí a quem vai fazer a prova da ordem? Esse livro, ele tem um aspecto mais acadêmico. Quem pretende prestar um concurso não é a indicação exata. Isso daí é para quem vai fazer uma pós-graduação em processo, até mesmo enquanto ainda está na graduação, se quiser ter uma visão um pouco mais ampliada do processo. Mas pós-graduação, aí seria a indicação exata, fazer o estudo comparado, fazer exatamente o cotejo entre os nossos institutos, outros que tenham diferença no processo italiano, aí eu julgo mais indicado. Ok. Processo Penal Constitucional. Processo Penal Constitucional é um dos meus livros de cabeceira, eu indico a todos, em todas as circunstâncias. Quem vai fazer um exame, quem vai fazer um concurso, quem está na faculdade, quem está na pós-graduação, é uma leitura do nosso processo à luz da Constituição, quer dizer, os aspectos constitucionais do processo penal, por um professor, que é o professor Scarance, que tem uma didática incrível, não só para ministrar aulas, como para escrever. Então, eu acho que esse é um livro indispensável na prateleira de quem gosta de processo. E tudo quanto é tema que tem uma repercussão na Constituição está aí. Ele, sim, foi muito utilizado na elaboração dessas nossas aulas, porque, sem dúvida, é um dos livros sobre processo. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Flávio Cardoso
por aceitar o convite para estar aqui com a gente, batendo esse papo. E lembro que você pode participar do programa saberdireito@stf.jus.br, é o nosso endereço eletrônico, www.youtube.com/saberdireitodebate, é o canal para que você possa assistir ao programa na internet. Obrigado e até o próximo encontro.